porque o número de assassinato de mulheres e estupro cresceu nos 6 primeiros meses deste ano. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta segunda-feira, mostram que o número de mortes de mulheres chegou a 1,9, quase 2 mil assassinatos, 1,9 mil no primeiro semestre, um crescimento de 2,6% em relação ao ano passado. Em 2022, o Brasil registrou o menor número geral de assassinatos da década. Já o crescimento de casos de violência sexual contra mulheres neste ano é ainda maior. O número de estupros e estupros de vulnerável saltou 15%, vitimando 34 mil mulheres. Desse total de casos, 70% foram vítimas meninas de até 13 anos. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas. José Maria Trindade. Zé, números preocupantes. Naturalmente, é preciso se aprofundar nessas informações e esse estudo que foi revelado pelo Fórum de Segurança. Agora, por quais razões esses números cresceram nesse ano? As políticas públicas voltadas à segurança pública não deram certo? Essa é a leitura que a gente pode fazer? Ou tem outros ingredientes que precisam ser levados em consideração? Olha, por aqui há um estudo profundo, inclusive com participação de órgãos públicos, com envolvimento aí do IPEA, sobre o que está acontecendo no Brasil. Veja bem, são dados e o Brasil é carente de dados, né? O Brasil tem dificuldades em lidar com pesquisas, com números e tal. Mas esse número foi considerado aqui como números reais, de que realmente está aumentando. Havia dúvidas ali sobre a realidade. Sempre se fala, hoje se denuncia muito mais, hoje se leva muito mais às delegacias, mas esse ponto de retorno já passou. Esses dados agora são reais, no sentido de que ninguém deixa passar em branco uma agressão desta natureza. É uma agressão grave, não existe no mundo animal, para se ter uma ideia, e é tão brutal que até dentro dos presídios, esses criminosos são tratados de forma muito diferenciada, para não falar o que realmente acontece com eles quando eles caem no presídio. O presídio tem a sua constituição própria e tem as suas regras próprias. A situação é de aumento de violência e um estado de aumento de violência total. Aumentaram os assassinatos de mulheres, os estupros, mas aumentaram também outros crimes. Esta é a realidade. Se você for olhar na tabela, todos os crimes estão aumentando. A violência está aumentando no Brasil. E o que constrange muito é saber que o coração do poder foi atingido também por essa violência contra a mulher. O Distrito Federal, Brasília, vem aumentando e muito as agressões contra a mulher e principalmente feminicídio. Ou seja, uma espécie de epidemia e quando se trata de um número nesse montante, é hora do governo entrar com estudos, com campanhas, esclarecendo e com prevenção. Não há outro caminho. A gente não pode assistir de braços cruzados a algo tão horroroso assim, né? A violência está aumentando, mas em alguns segmentos a violência aumenta muito mais. Pois é, Roberto Mota. O Mota sempre traz contribuições muito importantes para os debates ligados à segurança pública. Mota, aumento de casos de crimes de estupro, inclusive contra meninas, e assassinatos contra mulheres. Zé Maria falou em campanhas, pensar em prevenção, são ingredientes importantes. Só que você costuma destacar a questão que envolve impunidade. Isso tem um peso importante nessa avaliação? É a única coisa que importa. Você pode fazer qualquer campanha que você quiser, explicando para o estuprador que não é legal estuprar mulheres. Ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez. No Brasil, eu sempre digo isso aqui, e para quem quiser entender por que, está aqui no meu livro, A Construção da Maldade, eu explico tudo direitinho. No Brasil, nenhum criminoso é punido de forma adequada. E isso inclui estupradores e assassinos de mulheres. Na maior parte dos casos de homicídio do Brasil, não se identifica o autor. Apenas 8% dos casos, em apenas 8%, a polícia chega a identificar quem é o autor. Então, 92% dos casos de homicídio, você nem sabe quem matou. Depois, quando se identifica, os processos são muito demorados e as sentenças são sempre incompatíveis com a gravidade do crime.
os criminosos no Brasil que são presos têm direito a inúmeros benefícios. Audiência de custódia, ele pode ser solto no dia seguinte, progressão de regime, saidinha em feriado e aquele benefício que mais deixa as pessoas indignadas quando se trata de criminosos sexuais, a visita íntima. No Brasil, estupradores têm direito à visita íntima, porque todo criminoso preso tem direito à visita íntima. E aí é legítimo que se pergunte que tipo de proteção à mulher é essa? De que adianta construir delegacias para o atendimento à mulher e, ao mesmo tempo, dar visita íntima aos estupradores? E aí a gente traz uma proposta. O Brasil quer proteger as mulheres de verdade? Falando sério? Então vamos criar aqui uma coisa que existe nos Estados Unidos, um cadastro nacional de criminosos sexuais. Depois que comete um crime sexual, o criminoso entra nesse cadastro e não sai nunca mais. O acesso ao cadastro é público. Todo cidadão pode consultar. E o criminoso passa a ser monitorado depois que cumprir a sua pena. Toda vez que ele mudar de residência, a polícia tem que informar aos vizinhos. Tem uma pessoa condenada por crime sexual na sua região. E os criminosos sexuais ficam impossibilitados de exercer certas profissões, como, por exemplo, trabalhar em escolas, creches e hospitais. Eu já estou imaginando o que muita gente está pensando. Não, Mota, isso não pode. Isso é uma sentença perpétua para o criminoso. Converse com uma mulher que foi estuprada e pergunte para ela em que ponto da vida dela era para de se lembrar do crime de qual foi vítima. E só para terminar, agora tente achar um político de esquerda que concorde com a sugestão que eu dei aqui. Né? É verdade, Mota. São duas verdades aí. A primeira é que a Constituição proíbe, né, uma pena perpétua, que seria essa. Mas é verdade também que é uma vítima perpétua quem passa por um constrangimento desse, quem passa por uma violência dessa, qualquer tipo. Ou um simples constrangimento ou uma violência. Fica para sempre na cabeça da mulher. Esta é uma grande realidade. Ô Mota, eu acho, assim, eu tenho uma certa dificuldade quando acontece algum crime, alguma coisa que escandaliza e vem para o Congresso Nacional. Olha, é preciso aumentar as penas, é preciso não sei o quê. Eu acho que não precisava. Era cumprir a pena pela qual ele foi condenado, integral. Ele foi condenado a 6 anos, que fique, os 6 anos, a 10 anos, que fique. E principalmente a impunidade. Entendo que não é o tamanho da pena que reduz o número de criminalidade. É a certeza da punição. Pois é, o Zé Maria, vou passar para você, mas só em cima disso que o Mota acabou de dizer, esse relatório indica também possibilidade desses números estarem subnotificados, porque pegando esse recorte do Dantas, não é incomum escutarmos relatos no Rio de Janeiro de soldados do tráfico de drogas em muitas comunidades que acabam aliciando meninas, adolescentes, para que atuem como escravas sexuais desses grupos. Em tese, seria um estupro, só que muitas vezes isso não acaba sendo relatado porque a menina ou a família acaba recebendo algum tipo de benefício. Faz o seu complemento, Zé. Olha, isso que você está falando é grave, e eu diria até que é cultural, né? Numa comunidade dominada pelo tráfico, algumas mães que têm filhas bonitas enfeiam as filhas para que elas não possam atrair o traficante. Porque se o traficante-chefe quiser ficar com uma delas, ele vai ficar. E veja que grau, ele vai tomar a filha da família, né? Isso é normal. A minha intervenção do Mota, você falava aí de elaboração da legislação. Como explicar para alguém, como você admitir que uma pessoa que mate a mãe e o pai tenha saidinha no dia dos pais, no dia do pai e dia da mãe? Tem saidinha como benefício. Eu me lembro da primeira vez que eu falei isso aqui na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan, o José Carlos Pereira veio dizer: o que você está dizendo? Eu falei: não fui eu que defini isso, não. Foi a lei. Eles terão saidinha do dia dos pais. É um absurdo. Como é que explica uma história dessa? Então, a senhorita, a mulher, vai lá e mata a mãe, mata o pai
e vai para a cadeia e tem como benefício saída no Dia dos Pais. Quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém. É difícil demais mudar a legislação, é difícil demais adequar, é muito lenta essa adequação. E o crime, ele evolui muito mais rápido e não dá conta, o legislador não dá conta de fazer essa mudança. Veja bem, há um trabalho aí para mudar o Código de Processo Penal para agilizar e muito difícil. Como você explica que alguém cometa um assassinato, é condenado no corpo de jurados, que é um juiz especial, juiz do povo, e depois ele é solto, sai de lá condenado e solto. E andando nas ruas, no interior, constrange família. Você vai na padaria, vai num bar, passa na praça e encontra com o assassino condenado do seu filho que está solto. Como pode isso? Dantas, eu vou passar para você o Pedro, da nossa produção, da nossa equipe. Rapidamente ele fez uma pesquisa. A castração química que você mencionou há pouco está em vigor em 4 países: Coreia do Sul, Polônia, República Tcheca e Paquistão. E as autoridades peruanas estão discutindo a possibilidade de implementação. Pode concluir. Olha só, o Mota toda hora fala aqui sobre esse ecossistema de defesa do crime. Hoje o ministro Gilmar Mendes falou o seguinte: crime organizado encontrou meios de se situar na sociedade. Essa aspa do ministro decano da Suprema Corte. Ele está certíssimo. E essa aspa dele, ela é a síntese desse ecossistema citado pelo Mota. Esse ecossistema, ele é formado por bancas de advocacia, por grandes bancas, inclusive, várias delas, por ONGs, que também são financiadas pelo tráfico, porque tudo isso é dinheiro do crime. Olha só, esse dinheiro vem da onde? Se o criminoso está pagando, esse dinheiro é do crime. O Mota já falou aqui que é uma indústria. Esse dinheiro é do crime. E o dinheiro do crime, ele é infinito. Ele não é tributado. Ele corre à margem. Então, a força do dinheiro é que faz com que essa legislação ela só mude para melhorar a vida dos bandidos. Porque essas ONGs fazem lobby aqui, esses advogados fazem lobby aqui em Brasília, fazem lobby nas cortes superiores, fazem lobby no Congresso, fazem lobby no Executivo, estão aí circulando, nós estamos vendo, né, notícias de como essas pessoas circulam. Então, é exatamente isso. O crime organizado encontrou meios de se situar na sociedade. O problema é que agora isso começa a assustar muitas autoridades que, de repente, não perceberam aonde essa tolerância demasiada com o crime organizado ia dar. Esse crime organizado também elege vereadores, deputados. Nós já tivemos aí, a imprensa já trouxe entrevista de grandes líderes do tráfico dizendo: olha, há 40 anos a gente elege vereador na Baixada Fluminense. Então, assim, o crime organizado se estabeleceu, se viabilizou, ele é tratado hoje como parte integrante da sociedade, como legítima parte do debate público. Aí não dá, porque é simplesmente, assim, você não tem como lidar com isso. Se não é com base na lei, se não é usando a lei contra o crime, chega a ser, assim, ridículo a forma como a gente abriga no discurso, no debate público, a representação dessa gente que foi legitimada. Eu vou contar aqui uma experiência minha. O Magno Malta, quando era deputado, ele fez uma CPI do crime organizado, na verdade, CPI de drogas, do crime organizado, do narcotráfico. E entre os depoentes estava Fernandinho Beiramar. Por coincidência, eu entrei no gabinete do presidente da CPI para conversar com ele, fazer entrevista, e aí quando eu estava com ele, disseram: olha, o Fernandinho está chegando. Aí o Fernandinho sentou e eu fiquei assim frente a frente com ele. Ele todo cercado, ainda machucado daquele tiro que ele levou lá na divisa, em luta contra a polícia. Ele levou um tiro no braço. E ele, numa tranquilidade, balançando as pernas, olhando para cima, e entrava um deputado, saía um deputado, entrava outro deputado, saía outro deputado, e ele, na maior tranquilidade, aí ele olhou para mim, o Fernandinho Beiramar, e falou assim: da próxima geração, na próxima encarnação, eu quero ser isso aí, ó, deputado, senador, e eu tô aqui ferrado, com tiro no braço, ameaçado de morte lá na cadeia, tem que pagar segurança na cadeia,
e eles roubam muito mais do que eu, estão aí livres, leves, soltos. Para você ter uma ideia de que a relação que esta indústria do crime tem com a vida, quer dizer, é uma proposta de vida, é uma indústria que fatura muito alto, fatura alto mesmo, paga imposto na lavagem. Então, o Sérgio Moro, quando chegou no Ministério da Justiça, ele fez um ataque contundente ali exatamente nas bases econômicas do crime organizado. E não foi para frente o processo, e eu acho isso muito interessante e inteligente. É a novidade em combate ao crime, toda espécie de crime, terrorismo e tudo, é o sufocamento econômico.